Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, como disse o Daniel, muito honrados, né, de estar presente e efetuando mais um encontro da temporada do Voz 2018. Tivemos um encontro na última quarta, esse é o segundo encontro da temporada 2018. E eu gostaria muito de mostrar para vocês 2 videozinhos que explicam um pouco o conceito do nosso evento. Vamos lá? A interação é a dinâmica que define a sociedade nos dias de hoje. E em uma sociedade plural, colocar-se no lugar do outro e ouvir múltiplos argumentos é o caminho para construir soluções mais eficientes, sustentáveis e acelerar transformações. Ao nos depararmos com olhares diferentes dos nossos, conseguimos ter uma visão ampliada do todo. A Vale entende que o diálogo fomenta a evolução, por isso, apresenta o Voz, vários olhares singulares. Nesse espaço de troca, todos vamos fazer parte de uma conversa enriquecedora com diferentes pontos de vista que acrescentam e têm o poder de deslocar nossas ideias iniciais para construirmos juntos um pensamento coletivo. O projeto terá uma série de encontros reunindo especialistas e pessoas de diferentes setores para expor suas visões sobre os mais variados aspectos relacionados à nova dinâmica de compartilhamento direto de informações na sociedade e ao seu impacto no engajamento de uma nova cidadania. Após a apresentação principal, representantes das diferentes áreas aqui presentes irão expor suas realidades e pensamentos. Se você tiver perguntas, considerações, experiências próprias a acrescentar, compartilhe, amplie sua visão. Seja bem-vindo! Cada ponto de vista é só uma parte de um todo. A tecnologia gera uma mudança de comportamento que já impacta a dinâmica do mundo. A sociedade ganha voz, gera dados, tem acesso a eles e age para transformar de maneira direcionada e sustentável. Hoje, todos têm seu espaço de fala. Por isso, não faz mais sentido delegar a representação de suas ideias. A sociedade é protagonista de sua narrativa. Ao falar por si, derruba o monopólio de um ponto de vista. Tendo instrumentos de análise, informação e mobilização, o exercício da cidadania é potencializado. Qual o impacto gerado nas instituições e organizações? Como aproveitar esse engajamento de um público tão ativo e influente? Um desafio que vamos pensar todos juntos agora. Voz. Vários olhares singulares. E é isso aí. Não dá para a gente imaginar hoje, né, viver no mundo sem pensar na complexidade que esse mundo tem. Não dá para pensar nessa vida sem pensar o quanto é difícil a gente viver, o quanto está complicado, né, no dia a dia as relações, o quanto é difícil efetivamente tocar a vida, o quanto as relações estão difíceis. E aí, se a gente for parar para pensar, nenhum caminho único, né, centrado em si mesmo, focado, sem olhar para o lado, sem considerar as diferenças, sem considerar a multiplicidade, todas as diferenças que estão expostas na nossa cara o tempo inteiro, né, vai nos levar muito longe, ou pelo menos vai nos oferecer um mundo melhor. É preciso olhar para essas diferenças, é preciso considerar, é preciso dialogar com essas diferenças. É preciso, como mostra o vídeo, considerar outros pontos de vista. É preciso, então, dialogar com essa diferença. E aí, talvez, a gente tenha a chance de encontrar relações mais sustentáveis. E essas relações serão mais sustentáveis na medida em que elas fizerem um pouco mais de sentido para a vida das pessoas. Relações mais sustentáveis necessitam de diálogos um pouco mais próximos.
Então, seria excelente se a gente conseguisse abrir diálogos em outras direções, conversar com outros atores. E é esse o convite que a Vale nos faz, que a gente amplie nossas redes, que a gente venha discutir e entender que existem outros caminhos, outras possibilidades, que às vezes alguém que está aqui do lado tem uma outra forma de pensar e de fazer, que é possível que eu não havia pensado. E para isso vocês foram convidados. Nós temos aqui algumas fatias que foram convidadas para a gente estar discutindo um pouco e entendendo um pouco esse olhar diferenciado. Então, a gente tem aqui a fatia da segurança e do meio ambiente, temos aqui o INJAPA, a TRZ, os amigos da Jubarte, temos ali o pessoal da educação, o pessoal da Upuerê, do Spring, do CUAL, do Inove e do Enem Game. Temos o pessoal da cidadania, da Aliança Capixaba pela Cidadania LGBT, da Rede Mulher Empreendedora, do Fundo ES, do Coletivo Mão na Massa, e temos também o pessoal da iniciativa, na fatia da iniciativa regional, o pessoal do Ubuntu e do Instituto Canal. Mas todos vocês foram convidados, mas são apenas representantes. Essa arena, ela é vazada. Mas como assim? Ela não se encerra aqui. Vocês foram convidados para uma conversa. Convide a rede de vocês, agora. Tudo que vocês publicarem com a hashtag Arena Voz tem um potencial de ampliar essa rede, de fazer essa conversa sair daqui agora. Então, quem não está aqui pode estar. E assim a gente vai ampliando a rede, potencializando a nossa conversa, fazendo com que ela se expanda, saia daqui. Nós convidamos a Gabriela. Cadê a Gabriela? Vem cá, Gabriela. Gabriela é fundadora e diretora executiva da Olab Makerspace, que fica no Rio. É professora de Cultura e Tecnologia, faz parte da Global Innovation Gathering, com sede em Berlim, que reúne inovadores em mais de 20 países. É coautora do livro De Baixo para Cima, que fala sobre cultura digital e transformação social. Gabriela, hoje a arena é sua. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Vou ficar assim, virando, tentando ver como é que a gente faz para conversar aí ao longo da noite. Deixa eu ajustar que está todo mundo ouvindo, está tudo bem? Bom, é uma honra estar aqui. É uma felicidade muito grande ver a Vale e empresas do porte da Vale liderando transformações a partir de diálogos desse nível, se colocando como plataforma, se colocando como espaço de diálogo, de olhares e trazendo a diversidade para o centro do processo. Esse é o tipo de coisa que a gente quer ver na sociedade e eu, particularmente, fico muito feliz quando vejo isso acontecendo na prática e quando vejo a possibilidade de empresas como essa colocarem organizações como as várias que ela acabou de citar em contato e em conjunto para que a gente entenda que momento é esse que a gente vive, o que é que a gente pode fazer e como a gente faz para construir um mundo que seja um pouco melhor, que gere uma melhora na qualidade de vida das pessoas, que eu acho que cada um ao seu modo é o que todos buscamos no fim do dia. Contando um pouquinho, enfim, de mim, para poder contextualizar o meu lugar de fala, né, já que é isso, somos cada um trazendo um ponto de vista para somar. Eu coordeno essa organização que se chama Olab, que tem a sede física no Rio de Janeiro, mas a gente tem projetos espalhados aí por vários cantos, inclusive em outros países. E o Olab ele vem de uma inquietação. Eu estudei comunicação no começo dos anos 2000, eu tenho 34 anos, perguntaram agora há pouco se eu já tinha de 20, aí eu falei, eu vou contar, eu tenho 34, porque senão vão achar que eu tenho mais de 20.
Eu comecei a trabalhar com jornalismo e com internet no começo dos anos 2000, peguei ali o começo dos portais, o começo aí da onda dos blogs, da comunicação em rede, etc. E fui ficando cada vez mais intrigada pelo que era a tecnologia, que potencial era esse que estava ali surgindo e crescendo naquele momento e que, enfim, a gente viu, de fato, como algo que se concretizou. E eu fui ficando muito intrigada e sendo puxada pelos times técnicos, pelos olhares ali mais da tecnologia mesmo, e fui trabalhar com outras coisas. Em 2008, eu comecei a trabalhar com projetos mais ligados à cultura digital, à cidadania e internet. Trabalhei um tanto com projetos ligados ao Ministério da Cultura, um pouco com política pública, e um processo de política pública construído em rede, em coletivo. Fui gestora de rede do Cultura Digital BR, que era uma plataforma que existia naquela época para isso. E trabalhei um monte de projetos diferentes de estratégia digital, tentando ensinar, explicar, pensar o que era esse mundo das redes e o que a gente podia fazer para mobilizar as pessoas, o que dava para fazer com isso. Desde aquela época, venho organizando e produzindo eventos, curadorias, conteúdos ligados a esse universo de empreendedorismo, inovação, tecnologia. Hoje eu sou uma das curadoras organizadoras do Colabora América, que é um fórum de sustentabilidade, novas economias, que acontece no Rio. Esse ano, no fim do ano, tem de novo. E faço parte de um monte de rede de coletivos, grupos ligados a esse processo, que quem é mais inserido sabe que hoje em dia a gente se define por muitos chapéus e muitas caixinhas e não mais por uma coisa só, então também não vou me alongar muito. Mas focando no OLAB, que é hoje a minha principal atuação, o OLAB vem dessa inquietação de olhar para o mundo, ver como as tecnologias estavam cada vez mais se desenvolvendo, como cada vez mais a gente entende que isso ganha espaço, isso é central, a gente se comunica pelo Facebook, o celular e o computador, e isso começou a me gerar uma certa inquietação de, tá, mas quem produz isso? De que forma? Por quê? Para quem? E essas questões todas foram o grande ali impulsionador da ideia de ter um espaço. O OLAB surgiu primeiro como um espaço físico, dentro da onda dos makerspaces, que é um nome em inglês para se definir espaços de fazer, que veio ali numa toada de gente do mundo inteiro, pensando como é que você faz para democratizar o acesso à produção de tecnologia, no momento do mundo em que você tem a possibilidade de produzir tecnologia em outros espaços, em espaços alternativos, e isso foi crescendo no mundo todo. Ali por 2010, 2011 foi uma época que isso se espalhou, e aí foi ali a época que eu comecei a pensar. Em 2013, a gente de fato abriu 2014, aberto no começo do ano a público, com uma sede em Botafogo, no Rio. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo uma série de atividades que passam por palestras, workshops, atividades de mentoria, a empreendedores, a organizações sociais, a quem quer colocar a mão na massa e entender e se aproximar de coisas que parecem difíceis e distantes, como inteligência artificial, robótica, eletrônica, software, hardware e uma série de coisas que, enfim, que vai longe. Tentando simplificar isso e colocar isso muito próximo e colocando isso em contato, inclusive, com saberes tradicionais e mostrando que isso tudo faz parte de técnicas e tradições que a gente já tem desenvolvida na sociedade há muito tempo, como a costura, o bordado, a permacultura e vários afazeres que a gente não associa à tecnologia da maneira do digital, mas que são tecnologias, são formas de manipulação de materiais e que a gente já tem aí um repositório muito grande. Então a gente vem aí fazendo esses cruzamentos e tentando, no fim do dia, trabalhar com a democratização do acesso. Esse é o nosso foco. E é isso que a gente tem feito, tanto no micro quanto no macro, onde a gente desenvolve alguns projetos de auxílio a empresas e organizações a entenderem o que é esse novo contexto, a entenderem como é que faz para se engajar nisso, o que é viável, o que não é, e também trabalhando em protocolos de cooperação entre espaços e centros desse tipo ao redor do mundo. A gente está linkado a espaços de vários países africanos, Sudeste Asiático, Europa, enfim, por todo um canto. Do último ano e meio, eu rodei mais ou menos uns 20 países por conta desses projetos, desses processos, nos 5 continentes, porque essa é uma cena bastante global. A gente, quando fala em tecnologia
tecnologia sempre pensa em Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, talvez Japão, um pouco China, e no fundo, hoje, como vocês vão ver, a gente consegue pensar em tecnologia sendo produzida e sendo pensada de formas variadas nos contextos mais diversos, como aí nessa foto, que são alguns dos membros dessa organização, com sede em Berlim, que ela citou, na hora que ela me apresentou, que é o Global Innovation Gathering, que reúne gente de Uganda, Palestina, Iraque, enfim, Alemanha, Estados Unidos, todos os países que vocês puderem imaginar, e gente fazendo coisas de todos os tipos. Tecnologias para causas humanitárias, tudo que vocês puderem imaginar, convido aí vocês a darem uma olhada depois, para não me alongar. E para contar um pouquinho, na prática, do que a gente tem feito para vocês entenderem o link das coisas, trago aqui essas 5 meninas, essa foto foi tirada esses dias, no começo agora de março, quando a gente finalizou um projeto chamado Minas de Dados, que era um projeto junto com o Data Lab e com a Transparência Brasil, que foi uma imersão de 1 mês sobre política, transparência, governo aberto e, enfim, educação. A ideia foi formar e estimular que jovens, pessoas interessadas, pudessem se apropriar desses conceitos, entender o que é que poderia ser feito e entendessem um pouco mais, pensassem um pouco sobre dados, visualização, análise, geração de dados. Como resultado final dessa imersão, essas 5 meninas que eram as participantes do projeto, que ficaram nessa formação, resolveram criar um projeto em conjunto final, que foi apresentado por uma banca avaliadora, um pitching, como se fala dentro desse mundo da inovação, que é quando você faz a sua apresentação final da sua ideia. E a gente montou essa atividade de apresentação final no dia 14 de março, à tarde, na Favela da Maré, na sede do Data Lab, que era essa organização que estava co-realizando esse projeto com a gente. O projeto final, que saiu do Minas de Dados, que chama Umunas, que elas criaram, era um projeto que tentava resolver esse problema, que é a falta de representatividade política das mulheres negras no Brasil. As meninas vieram com essa questão muito forte de dizer que, se as mulheres negras são 27% da população brasileira, por que é que elas são só 5% das vereadoras, representam só 5% das vereadoras no país? Uma cidade como São Paulo, por exemplo, sem nenhuma vereadora negra. No Rio, até aquele dia, a gente tinha uma vereadora bastante expressiva, a 5ª mais votada da cidade, a Marielle, e que naquela mesma noite, numa infeliz coincidência, enfim, foi brutalmente assassinada. E isso gerou uma comoção muito grande por conta, enfim, da repercussão internacional, por conta de uma série de questões, e teve-se as ruas tomadas de várias cidades, incluindo o Rio de Janeiro, tomadas por essa mobilização por conta dessa morte. Isso fez com que o projeto das meninas, que elas tinham apresentado naquela tarde, tivesse uma relevância, uma repercussão grande, porque outras pessoas se atentaram para aquele que era o problema que elas já vinham trabalhando e olhando, que era a falta de representatividade. E aí outras pessoas ligadas a essa cena, como, por exemplo, a Silvana Bahia, que coordena o Preta Lab, fez um texto em que ela dizia que onde tem morte também tem vida, e que quando a gente, enfim, que a gente tem cada vez mais se unir e também ocupando esses espaços, porque quando a gente se entende como exemplares avulsos, ela dizia no texto dela, ela diz no texto dela, você acaba ficando mais vulnerável. O Preta Lab, esse projeto que a Silvana coordena, é uma rede de mulheres na tecnologia e na inovação, mulheres negras, que também parte da mesma lógica da falta de representatividade dentro de um universo que é bastante masculino e bastante branco, que é o universo da produção tecnológica. Alguns números para vocês terem ideia, estima-se que 4% das startups nos Estados Unidos tenham como fundadoras mulheres negras, o que é um número bastante baixo. A Poli USP, que é a maior faculdade mais renomada, a faculdade de engenharia do Brasil, formou em 120 anos 10 mulheres negras. E 19 mulheres negras, agora eu não vou lembrar ali o que é o resto do dado, ficou pequenininho. Mas, enfim, os números são bastante assustadores e isso vai fazendo com que as pessoas se sensibilizem e vão atrás de tentar resolver, dar uma contribuição para os problemas que elas enxergam. Isso não é novo, as pessoas se juntam em torno de objetivos comuns, para resolver problemas, para se engajar em causas, para transformar a sociedade, desde que a gente, enfim, desde que o mundo é mundo, desde que a história é história. Não tem nada de muito novo nisso.
O que é novo é que com a internet, a gente passa a ter a possibilidade de fazer isso numa velocidade e numa escala que isso sim é novidade. Porque você, muito rápido, consegue criar coisas que atingem uma camada tão grande de repercussão e da população que te permite viabilizar certas ideias e certas coisas que até outro dia, até décadas atrás, era bastante difícil. E aí trago aqui um pouco, né, da chegada da internet no Brasil, que, enfim, hoje a gente... É difícil se imaginar sem a internet, viramos todos dependentes, mas ela é de outro dia. Faz muito pouco tempo que isso entrou, né, para as nossas vidas e mudou radicalmente muitos dos processos. E tem um fato peculiar da entrada da internet no Brasil, que é o fato de quando a internet chegou comercialmente, né, para fora só dos centros de pesquisas, quando chegou pela RNP, chegou no Brasil, ela veio pela Eco 92, pela mão dos ativistas, dos ambientalistas, que queriam ali se conectar para reportar o que ia acontecer ali durante a conferência. O fato da internet ter chegado no Brasil comercialmente por um viés cidadão e não comercial, como em vários países do mundo aconteceu, fez com que a gente tivesse uma certa tradição, entre aspas, de cidadania nesse campo. Isso explica um pouco, entre aspas também, por que a gente tem tido uma certa massa crítica em torno dos direitos digitais, em torno das questões de proteção de dados, legislações avançadas ou tentativas de legislações avançadas no campo da internet, como aqui o próprio Tim Berners-Lee, criador da web, ressaltando a importância do Marco Civil da Internet, a legislação que foi proposta no Brasil, que foi criada de uma maneira coletiva, com um processo de consulta pública com mais de 56 mil contribuições da sociedade, e que isso tudo tem a ver com o processo de como as coisas chegaram por aqui e de como a gente tem construído e usado essas redes desde então. Quando a gente retoma um pouco esse processo da evolução tecnológica e da chegada dessas tecnologias para a gente, e é legal a gente fazer esse exercício porque às vezes a gente perde um pouco essa perspectiva, a gente lembrar um pouco do que eram os computadores, de como eles eram exclusivos para meia dúzia de pessoas e de como isso foi rapidamente se propagando a ponto da gente nem lembrar muito o que era a vida quando a gente tinha só esse jogo da cobrinha para brincar na fila do banco ou qualquer coisa assim. A gente ficava na fila do banco e a gente jogava o jogo da cobrinha. Isso foi ontem, isso é nos anos 2000. Todo mundo aqui tem essa imagem, imagino, muito viva. E o tanto que a mudança desses aparatos, tanto que isso tudo se barateou, evoluiu do ponto de vista de capacidade e foi criando aplicações que permeiam a nossa vida de uma maneira tão profunda que isso vai mudando comportamentos. Não é só uma camada de interface que de repente te facilita, então você não precisa memorizar os 30, 40, 50 telefones porque você tem ali à mão, mas isso vai mudando também os seus comportamentos. Trago aqui a selfie para pensar aqui que a selfie é um novo autógrafo. Antigamente a gente pedia autógrafo, hoje em dia a gente tira selfie. E uma série de pequenas coisas ligadas a esse processo da revolução digital que mostram como isso, na verdade, é uma mudança cultural, que a gente cria e muda as ferramentas, mas as ferramentas também criam e mudam a gente, e isso é um processo de diálogo e de construção, e que vai acontecendo ao longo do tempo, e a gente, enfim, vai vendo e não sabe onde vai parar. Então, é muito menos sobre a interface, a mídia, e muito mais sobre o processo. Quando a gente lembra da Barça, e acredito que vários de vocês aqui estudaram e foram alfabetizados fazendo trabalhos, eu fui, pelo menos, fazendo trabalho no colégio, consultando os volumes da Barça, e a gente vê isso aqui, que foi uma tentativa de impressão de menos de 0,01% dos artigos da Wikipedia. E aí, enfim, a Wikipedia tem mais de 5,5 milhões de artigos só em inglês, e estima-se que tem um artigo no Papo de Homem, que é um site bem bacana aqui do Brasil, em que eles fizeram uma estimativa maluca, que se você tivesse que atualizar a Wikipedia, você precisaria de 300 metros cúbicos por mês de papel, de volume de papel impresso, só das atualizações dos artigos. Por que ressalto aqui a história das atualizações? Porque é menos sobre o processo da plataforma e de volume de conteúdo, e mais sobre
a noção de construção coletiva de conhecimento, o como é que essas coisas vão se aprimorando, dialogando e crescendo ao longo do tempo e se modificando. E que isso tem muito a ver com grande parte das coisas que a gente vê na sociedade hoje e com uma certa chave de comportamento, que se a gente conseguir entender isso como uma mudança cultural, a gente vai conseguindo operar de uma maneira um pouco mais fácil. Porque tem a ver com a noção de cultura de rede, tem a ver com a noção da gente conseguir dialogar entre pares e ir construindo esses conhecimentos mais em conjunto. Então, basicamente, fazendo um retrospecto, quando a gente tem a Revolução Industrial no século XVIII e XIX, e a gente tem todo um processo de criação das instituições como a gente conhece hoje, e a gente tem um processo de hierarquização, centralidade, estabilidade, e todos, enfim, previsibilidade, um controle de produção muito claro, e tudo aquilo que a gente entendeu como organizações, empresas, governo, todas as nossas noções de estruturas sociais, elas estão muito baseadas nesses paradigmas e nessas noções. Quando a gente vem para esse processo pós-internet, a gente começa a olhar e trabalhar para processos que lidam mais com a descentralização, com a fluidez, com a instabilidade, com a incerteza, com a complexidade, com a liquidez. E é lógico, né? A gente está naquele meio do caminho que gera grande confusão, porque a gente passa a estar num momento em que a gente vive as estruturas de um jeito, tem as expectativas do outro e não sabe operar. Então, você tem as estruturas políticas de um jeito, mas você tem as expectativas que elas sejam de outro, e você não se reconhece nesse sistema e você não sabe o que fazer. Você tem uma vontade enorme de inovar dentro da sua empresa, mas você responde a uma chefia que está preocupada com outros tipos de parâmetros e métricas, e aí você também tem que responder aquilo e você fica no meio do caminho. Então, para cada caixinha da nossa vida, a gente está bem naquele meio do caminho da transição, que você percebe que as coisas mudaram e têm mudado, ao mesmo tempo também não muda do dia para a noite, você não sabe muito se vai mudar assim, e a gente vai ficando cada dia mais maluco e mais confuso, e não tem muita resposta e nem muita solução, também estou em busca dessa solução. Mas esse é um pouco o momento que a gente vive. E o que tem acontecido? Assim? O que acontece é que a internet ela fez o custo da inovação cair muito rápido e muito fácil. Então, se a gente olha para esses celulares, um smartphone básico hoje, ele tem uma capacidade computacional muito maior do que o que eram os computadores que levaram o homem para a Lua. Quando a gente vai comparando o tanto que barateou os elementos computacionais de um tempo tão curto e o quanto que essa curva é exponencial, ou seja, ela vai crescendo muito rápido, a gente vai entendendo o como que planejar fica difícil, entender o que está acontecendo fica difícil, e o quanto é muito mais fácil você testar do que planejar. E essa é a grande chave de mudança da lógica do digital comparada à lógica do não digital, separando assim de uma maneira meio, entre aspas, também. Porque antigamente, é só pensar assim, se a gente queria abrir uma empresa antes da internet, o que você fazia? Você estudava muito bem um problema, entendia o que era aquilo, fazia uma pesquisa de mercado, ia para um MBA, de repente, fazer um bom plano de negócios, mapeava todas as possibilidades, tentava entender os riscos, ficava ali num tempo grande de planejamento. Por quê? Porque implementar era muito caro. Como é que você vai sair implementando qualquer coisa se você não tem muita certeza? Você não pode tomar esse risco. Então, o custo de implementação muito alto, você precisava coletar ali e planejar. E as coisas estavam mudando um pouquinho mais devagar, você conseguia ter uma certa previsibilidade. Quando você tem a entrada e a evolução da computação nesse nível do que a gente presencia pós-internet, você começa a ver que implementar começa muitas vezes, para alguns setores e alguns serviços, ser mais barato do que o planejar. Você começa a ter um processo inverso, onde para criar uma empresa, o que você faz? Você testa a coisa menor possível para tentar validar o que é aquela sua ideia, e a partir do que vem de resposta, você vai incrementando, e aí você vai planejando, e aí você vai estruturando, e aí você vai buscar dinheiro, e aí você vai crescendo. É um processo absolutamente inverso, que parece óbvio,
Mas na prática faz toda a diferença e gera muita confusão, porque de novo a gente fica no meio do caminho entre as duas coisas. O Couchsurfing, por exemplo, que é uma rede que surgiu nos Estados Unidos, como uma rede voluntária de hospedagem em sofás para viajantes ao redor do mundo. Basicamente, se você é alguém que gosta de viajar, você quer ir para um lugar, você quer ficar na casa de alguém, você pede a sua hospedagem e fala, posso ficar no seu surfar, no seu sofá, essa é a tradução do Couchsurfing, vou ficar uns dias aí, e a pessoa ainda te serve de guia local, porque é alguém inserido na cultura, é alguém que já mora naquela cidade, pode te levar para comer no lugar que as pessoas comem, etc. E essa rede fez um sucesso enorme, ela surgiu em 2003, e, enfim, na prática conseguiu mostrar que aquela ideia que você teria de que as pessoas teriam medo, mas como assim, vou ficar na casa de um estranho, ninguém vai aceitar, e etc. E uma ideia que era bastante para o momento, se mostrou absolutamente... Ixi, está funcionando? Tá. Se mostrou absolutamente viável, a ponto que, 2 anos depois, em 2005, surgiu o Airbnb, que é hoje uma das maiores empresas do universo digital, que é uma plataforma da internet, que as pessoas alugam um quarto, enfim, a casa inteira, alugam os seus imóveis da mesma lógica do Couchsurfing, mas um pouco mais aprimorado e trazendo uma lógica comercial por trás. Se a gente olha para como o Airbnb surgiu, ele surgiu como o aluguel de um pedaço de chão para as pessoas colocarem um colchão inflável. Por isso é o Airbnb, que vem do colchão inflável. Eles começaram a fazer isso em lugares onde tinham shows nos Estados Unidos e as pessoas não encontravam hospedagem e começaram a, de uma maneira bem despretensiosa, alugar ali, ver que aquilo dava muito certo e foi se aprimorando a partir dessa coleta das respostas das pessoas e foram entendendo uma cultura que se formava até que, enfim, eles cresceram muito. O Airbnb tinha um valor, que é um valor estimado, né, de venda da empresa de 10 bilhões de dólares em 2015, em 2016 de 20, e hoje o Airbnb, ele, por várias análises, né, com todas as deficiências que as análises têm, é colocado como com um valuation maior do que várias das grandes redes hoteleiras, como a Marriott, por exemplo. É colocado que ele tem um valor de mercado muito maior, mesmo não sendo dona de nenhuma propriedade, o que seria algo bastante contraintuitivo para as lógicas de mercado, e se a gente estivesse analisando isso anos antes, fazendo uma perspectiva, uma projeção. Ou seja, mostra uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, que acabou gerando toda uma mudança no mundo dos negócios dentro desse setor específico. Usando isso como exemplo, porque, enfim, é minimamente próximo de várias das pessoas, mas isso aconteceu e vem acontecendo com uma série de setores, uma série de indústrias, tem exemplo desse tipo aos montes, só para mostrar um pouco esses fenômenos que vêm um pouco mais da emergência. Emergência é um conceito que diz respeito a isso que a gente vê meio que brotando, entre aspas. Quando a gente fala em emergência, a imagem que eu mais gosto para definir isso é a do trânsito. Porque o trânsito, ele não é uma coisa que está posta, né? Ninguém cria o trânsito. Hoje vai ter trânsito, quer dizer, você consegue prever, mas ele é feito da junção dos vários carros. Às vezes, uma mesma rua, ela pode não ter nada, e às vezes no dia seguinte ela pode ter o trânsito, porque ela vem da junção de vários carros que, por uma série de fatores, se aglomeram ali. Então, ele vem da emergência desse movimento, dessa junção de vários agentes. E isso você pode transpor esse raciocínio da emergência para uma série de coisas, e ele é muito do que acontece nessa chamada inovação de baixo para cima, que é em oposição ao que seria de cima para baixo, que é a noção mais verticalizada que a gente conhece dentro das grandes estruturas, das estruturas mais industriais. Então, hoje a gente vive um pouco esse choque de valores entre top-down, que é o de cima para baixo, que vem quando a ordem está vindo da gerência de cima, centralizada, do senior management, ou quando você vem de baixo para cima, que é quando você vem, por exemplo, organizado pelos funcionários mais da base. O funcionário que está na ponta, sei lá, da loja da TIM, ele percebe que as pessoas, na verdade, estão ali e que elas poderiam, sei lá, estar comprando de uma outra forma se as coisas estivessem dispostas de outro jeito, e ele vai levando aquilo para cima até que aquilo vira uma diretriz. Então, é um pouco um fenômeno de quando você dá espaço
para as coisas que vêm de baixo, no como a gente está acostumado a organizar o pensamento. Isso serve para o mundo corporativo, isso serve para as empresas, isso serve para os governos, isso serve para qualquer coisa. E isso serve, na verdade, para como a gente tem dado espaço para as criações da sociedade. Quando a gente olha para o Cabela, que é um filme criado por uma jovem já deve ter 25, eu congelo ela nos 20, que eu conheci ela faz um tempo, que é a Yasmin Tainá. Ela criou esse filme de uma maneira totalmente informal e independente, que ela escreveu um conto autobiográfico em que ela falava sobre a história dela, ela falava sobre o racismo, ela falava sobre a questão do cabelo, o bullying em cima disso, e ela fez um conto que foi publicado pela Feira Literária das UPPs no Rio, a FLUP. Quando ela publicou esse conto, ela achou que o conto estava legal e falou, poxa, isso poderia virar um filme. E ela postou no Facebook dela falando, procuro atrizes que queiram interpretar isso para a gente fazer um filme. Tão simples e despretensioso quanto isso. Ela tinha estudado cinema numa escola livre de Nova Iguaçu, que é um projeto social na cidade. E aí a resposta veio de centenas de pessoas que se identificaram muito com aquela história e que falaram, essa é a minha história, eu vou fazer esse filme com você. Desse eu vou fazer esse filme com você. Ela conseguiu juntar uma rede de pessoas, de voluntárias, que criaram um filme, que é um curta, que rodou já vários países do mundo, inclusive alguns dos renomados festivais, como o Festival de Roterdã, ela teve em Sundance, agora recente, que é um dos festivais mais prestigiados do mundo, matérias enormes, Globo News, Jornal Nacional, tudo que vocês puderem imaginar aí de apelo de mídia e de chancela da grande indústria, veio por conta da qualidade técnica e por conta de um processo diferente que ela conseguiu criando uma produção audiovisual de uma maneira bastante diferente para aquilo que a indústria está acostumada. E quando a gente olha para isso e fala que maneira diferente de se organizar e de dar espaço, de dar voz e de você possibilitar uma criação existir, a gente vai pensando tanto que isso está acontecendo em escala por todos os cantos, de maneira muito forte, que a gente até, às vezes, passa batido. Quando a gente olha para os blogs, os youtubers todos, e aí, enfim, tem um monte de coisa dentro do mundo dos youtubers, mas o fato é que você tem hoje pessoas criando vídeos de uma maneira bastante caseira, amadora, para falar dos assuntos mais variados, e que, às vezes, impactam uma audiência enorme. Trago aqui a Juju, por exemplo, que tem 1.600.000 seguidores no canal próprio dela. Tem gente com números muito, muito acima disso, enfim, gente falando de tudo quanto é coisa. Aqui a Preta Rara, uma ex-empregada doméstica que resolveu fazer uma rede e que também teve bastante sucesso ali na internet. O Quebrando o Tabu, que tem 8,5 milhões de usuários na página deles de Facebook. Eles são só uma página no Facebook de compartilhar notícias sobre temas normalmente polêmicos, temas que a gente não vê tão fácil assim na mídia e que eles estão ali gerando discussão, compartilhando. Segundo eles, e é o que consta, porque não fica ali constando como patrocinado, sem colocar anúncio, eles chegaram nessa quantidade de pessoas, a mobilização que eles fazem é grande, e aí os exemplos são enormes dentro desse universo dos youtubers, das páginas, etc. E tem as aplicações também, que inclusive foram dando origens a várias organizações, ou que foram inclusive iniciativas de organizações que já vinham trabalhando com algumas causas na sociedade. O Meu Rio, por exemplo, é uma plataforma de mobilização política que junta demandas da sociedade para pressionar os poderes da cidade para fazer ali algumas ações específicas dentro do que eles mapeiam de prioridade, que foi um sucesso tão grande no Rio de Janeiro que gerou uma rede nacional, que é o Nossas, que acabou gerando a Minha Sampa, a Minha Jampa, a Minha Ouro Preto, e aí, enfim, tem aí uma lista de cidades e um processo aberto das cidades que queiram entrar. E essa rede que organiza essas cidades todas, tentando aproximar o cidadão dos poderes, do poder público, para que a gente consiga cada vez mais pressionar para aquilo que faz sentido, acompanhar aquilo que interessa, enfim, dar espaço para as ações todas. O Serenata de Amor é uma aplicação de inteligência artificial, que é um robozinho que fica lendo os gastos públicos e mapeando e tuitando algumas coisas que saem do previsto. Então, eles conseguiram, foram até destaque na imprensa também, conseguiram
pescar algumas corrupções, alguns gastos excessivos em coisas que saíam totalmente do parâmetro, por conta de ser um robô que rastreia e dados públicos, dados que já estão abertos, mas que, enfim, você não tem como ficar ali comparando um a um, então você usa a inteligência computacional para abrir esse processo e para traduzir isso para as pessoas. Esse projeto recém-lançado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade e o Instituto de Tecnologia e Equidade, um de São Paulo e um do Rio de Janeiro, que é o Pegabot, agora nesse processo das eleições, tentando fazer uma certa caça aos perfis falsos que disseminam notícias falsas na internet e tentando fazer com que as pessoas consigam ter mais acesso a saber o que é um perfil que enfim, está disseminando uma notícia falsa ou não. Tem esse projeto, que é um projeto da Inglaterra com o Uganda, que é uma rede de cooperação entre pessoas que gerem fazendas e trocam informações dos agricultores na ponta em fazendas variadas, em propriedades agrícolas, para que você tenha uma eficiência e um diálogo entre as pessoas que estão ali. Lembrando que em alguns países da África, a economia é bastante rural e isso melhorou ali, deu uma série de possibilidades para quem estava usando. Trago o M-Pesa, que é uma coisa que a gente fala pouco aqui para a América Latina, mas é um caso global bastante estudado, porque é uma aplicação que surgiu no Quênia, na África, que é um dos maiores sistemas de pagamento do mundo. Eles são adotados por vários países e eles basicamente foram responsáveis pela inclusão financeira de boa parte da população africana, permitindo pagamento por celular, e não é celular assim smartphone, é celular daquele da cobrinha, por SMS, e vários dos países africanos, o Quênia é um deles, onde a população bancária ainda do banco tradicional é muito baixa, e você acabou permitindo uma integração de sistemas, comércios, foi uma revolução bastante grande, a partir de uma tecnologia relativamente simples, e que eles conseguiram escalar para vários outros países e permitir que muita coisa pudesse ser desenvolvida a partir disso. Ano passado o M-Pesa fez 10 anos, e aí estão alguns números para vocês terem ideia, que, enfim, é uma coisa bastante impressionante que foi feito ali, e a gente tem pouco essa referência, e trago isso para quebrar um pouco essa noção de que quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando sempre de coisas muito difíceis, muito longe de países mais desenvolvidos, porque não necessariamente é isso sempre. E não necessariamente também a gente fala só em plataforma, só em interface, em aplicativo, em software, em site da internet. Porque, de novo, se estamos falando de uma revolução cultural, de uma mudança de comportamento, algumas das coisas que acontecem e que impressionam têm a ver com a capacidade de mobilização das pessoas e não necessariamente com a aplicação. E aí o Adote Sua Praça é um pequeno exemplo disso, que é, na verdade, um site onde você conecta praças da cidade de São Paulo e pessoas que estão interessadas em adotar aquela praça para fazer evento, para revitalizar, para fazer uma horta, plantar flores, permitir que a cidade seja mais agradável e que as pessoas, os vizinhos, possam se conhecer e construir coisas e irem melhorando os seus espaços e, inclusive, construir coisas que façam sentido para eles. Então, é só uma interface onde você se encontra. O Litro de Luz é outro também, que é muito menos sobre a plataforma e muito mais uma mobilização física, que é, na verdade, eles mapeiam comunidades e espaços no país que não têm energia elétrica e que precisam ter, e vão e ensinam e em mutirões criam um sistema de energia elétrica que é feito de garrafa PET, LED e painel solar, feito de uma maneira quase que caseira e podendo ser consertado pelas próprias pessoas. Então, você faz isso em mutirão e você consegue permitir que as pessoas possam ter acesso à luz. Eles têm desde esse pequenininho e é mais para as pessoas, e tem uns que são como se fossem postes, entre aspas, móveis. E isso eles, enfim, se espalharam aí por mais de 20 países, tem uns números bastante impressionantes nesse processo de engajamento e de mobilização pelo país, e em outros países também. E tem também algumas coisas que usam todas essas plataformas, o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, todas essas ferramentas que estão a nosso serviço, para criar novas linguagens, criar novas manifestações culturais, novas formas estéticas. Aqui eu trago a Mel, que é uma poetisa, uma das figuras representativas da Batalha de Slams,
que eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, que são batalhas de poesias, que são bastante comuns nas periferias de São Paulo, do Rio de Janeiro, e não sei se em outros estados do Brasil também. Ela é paulista, e ela já ganhou vários campeonatos, ela é famosa nesse meio. E que as pessoas, na verdade, tem toda uma competição, tem batalhas, elas vão filmando, vão criando popularidade a partir da internet, os campeonatos vão acontecendo ali nas votações, nas visualizações online, e depois você tem os eventos onde isso vão crescendo numa junção do online e do offline, digamos assim. Da mesma maneira que a gente viu no Passinho, anos atrás, e que, enfim, segue ali, e da mesma maneira que existe uma série de manifestações culturais que vão se usando dessa nova forma de dialogar para tentar entender a popularidade de certas performances, certas estéticas, e vão misturando ali as linguagens e criando e construindo em rede num diálogo bastante impressionante, assim. E aí, quando isso tudo é o que a gente tem visto e é o que a gente olha para o campo da internet como a gente conhece, tangibiliza e está nas nossas mãos e está dentro aí do que a gente usa, né? Mas aí quando a gente olha para frente e fala, tá, e para onde vamos com tudo isso? Então agora vamos democratizar, vamos fazer com que isso chegue em mais pessoas, como a gente faz para ser cada vez melhor e tal? A gente lembra que a história é um pouco mais rápida do que a gente gostaria e não dá tempo da gente ficar só olhando para essa camada e tentando melhorar, democratizar e criar outras coisas, porque vem as novas ondas, vem as novas interfaces, vem toda uma avalanche de outras coisas e tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e por isso vai ficando cada hora mais complexo e mais difícil. Então, não podia deixar de mencionar a tal Revolução 4.0, que é o tema aí do momento, que tem muita gente estudando. O Fórum Econômico Mundial, esse ano, dedicou uma boa parte para tentar estudar. Tem futurista para todo lado, fazendo previsões de 1000 tipos. E aí, enfim, tem todo um campo aqui que se abre, o qual eu não vou me alongar muito, mas achei importante citar que a gente já vive no presente, não é futuro. O futuro é a democratização de escala que vai ganhar, mas a gente já vive no presente essa tal dessa revolução que junta a robótica, a inteligência artificial, a noção de análise de dados em escala, nanotecnologia, impressão 3D, a biologia sintética, internet das coisas, um monte de termos, que fica aí para depois quem quiser pesquisar, entrar no mundo um a um, que basicamente dizem respeito à computação ficando mais sofisticada, permeando os objetos físicos, permeando a infraestrutura física, que daí vai para roupa, chão, cidade, enfim, tudo que você pode pensar de matéria, e numa junção com o corpo biológico, que é aí onde a gente dá nó na cabeça e tem que sentar e falar, meu Deus, para onde vamos? Que é quando você vê uma junção das tecnologias com a biologia, e aí tem um mundo de coisas sendo exploradas, coisas como, por exemplo, os robôs ficando super sofisticados. Essa é aquela, hoje foi o primeiro passo dessa robô, eu não sei se vocês viram isso na internet, que é uma robô da Arábia Saudita, que é a primeira inteligência super sofisticada, que ela aprende, etc., e que as pessoas ficaram muito impressionadas com as respostas, e agora ela, inclusive, tem um corpo físico andando ali de um jeito que apresentou uma determinada evolução dentro desse processo. E quando a gente olha para esse mundo dos robôs e pensa, os robôs vão roubar os empregos, os robôs vão ser os escravos, os robôs vão matar a humanidade, aí tem uma série de questões sobre os robôs. E aí tem o Fórum Econômico Mundial colocando, né, que para 2025, que é basicamente amanhã, a gente possivelmente vai ter 10% das pessoas vestindo roupas conectadas à internet, fígado impresso em 3D, consumido por não sei quanto, 5% da população. Enfim, aí tem ali um monte de dados que mostram isso como uma tendência, isso cada vez tem virado uma certa realidade. Semana passada foi a primeira vez que conseguiram fazer um implante de um chip que é uma extensão cerebral de memória, e aí, enfim, tem doideira para todo lado, que assusta e que a gente fica meio pensando para onde isso vai, como vai ser, quem regula isso, como é que para o mundo para a gente descer, ou qualquer coisa assim. O fato é que a gente vive já no presente um processo de desmaterialização da matéria
que foi o que a gente viu com a informação na internet. Quando a gente fala assim, eu ouvi o CD da Gal Costa, a gente não sabe se... Você não tem como saber se eu ouvi no Spotify, no meu celular, se eu comprei esse CD, se eu tenho um disco, se eu tenho num pendrive, enfim, onde é, o que é a mídia, o que é a camada física que deu suporte a isso. Porque essa informação não faz mais sentido, não importa. O que importa é aquela informação, o que importa é sobre aquele conteúdo. É a mesma coisa para um livro, não importa se eu li ele no PDF ou se eu comprei ele físico. O que importa é aquela informação e a gente discute a partir daquilo. O que a gente começa a ver hoje é esse mesmo processo de desmaterialização na matéria física. Então, quando a gente olha para essa casa aqui, que foi uma casa feita pela Clarice Rod, uma arquiteta recém-formada como trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de arquitetura, foi a primeira casa digitalmente fabricada no Brasil, que é um processo onde você tem a planta digital, um arquivo de computador, que joga para uma máquina, que corta a partir desse arquivo as peças, e essas peças se encaixam e você monta a casa. Isso representa um processo de barateamento absurdo, isso representa um processo de maneira de produção totalmente diferente do que a gente viu até aqui, e isso representa um processo de separação do que é a camada física do objeto, do que é a camada simbólica, informacional de um objeto, que a gente não está acostumado a lidar. Quando a gente fala comprei uma cadeira, hoje você pensa na cadeira inteira. Talvez o que se aponte num futuro muito, muito próximo, que já é realidade para várias pessoas que têm acesso a essas máquinas ao redor do mundo, é que uma cadeira como projeto é diferente da cadeira enquanto objeto físico, e que talvez você, inclusive, vai comprar o projeto e vai imprimir em outro lugar, porque você vai escolher o material, você vai fazer de um jeito específico, você vai customizando, e é isso que muita gente tem apontado nesse processo aí de descentralização, dessa junção do digital com o físico, onde os bits e os átomos se juntam, que é um campo que muita gente tem estudado mundo afora. E aí tem uma série de outras coisas sendo estudadas, que, por exemplo, o Open Bionics, que é um projeto da Inglaterra, que pensa próteses biônicas, que são braços próteses mais sofisticados, para quem tem ali uma determinada deficiência, e que pode trabalhar em cima, e trabalhar em cima de projetos abertos de próteses, onde você customiza de acordo com a sua necessidade. Essa já é uma empresa rodando, está no ar, se vocês quiserem entrar no site, você vê lá. E isso, enfim, impacta o modelo de negócio de um tipo de produto vigente, isso impacta toda uma nova forma de produção, e isso vai aproximando cada vez mais as pessoas que têm um problema, que têm uma determinada necessidade, de quem cria as coisas, e você vai fundindo essas duas coisas da mesma maneira que a gente viu com a produção de conteúdo, quando a gente fala nos youtubers, quando a gente fala nas pessoas podendo produzir o seu próprio canal, nas pessoas podendo ter acesso a serem os produtores dos seus próprios conteúdos. Então, você começa a ver essa junção. E aí, fiz essa segunda parte de mostrar por onde as coisas estão indo, para dizer que a gente está naquele momento da montanha-russa, que não dá para voltar para trás, e que você está ali meio entendendo para onde vamos, e estimulante, desafiador e desesperador tudo ao mesmo tempo, e que, no fundo, o potencial que a gente tem à mão, com tanta tecnologia, com tanta possibilidade, com tanto desenvolvimento e com tanto problema, porque os problemas do sistema são muitos e a gente enxerga todo o tempo, toda hora, afeta as nossas vidas, afeta os nossos vizinhos, as pessoas que a gente conhece, a gente tem um potencial grande de conseguir utilizar essas coisas todas para que a gente produza melhora na qualidade de vida das pessoas e para que a gente consiga colocar as desigualdades sociais no centro desses processos e tentar fazer com que essas tecnologias, essas ferramentas sirvam para isso, que não é exatamente o que tem acontecido. Muitos dos fóruns internacionais, de quem tem mapeado o desenvolvimento tecnológico e a redução das desigualdades, têm mostrado que, ao contrário do que a gente imagina, a redução de desigualdade não vem acompanhada do desenvolvimento tecnológico. Isso não é uma proporção
proporção óbvia, que a gente tem que estimular isso de outra forma. Porque como o Fuller já dizia lá atrás, há muitas décadas e séculos atrás, que a humanidade está usando as tecnologias certas para fazer as coisas erradas. Então a gente tem o potencial de, enfim, ser isso, ou a gente tem o potencial de usar tudo isso para que a gente, a partir das boas intenções, das boas vontades, se junte para criar aquele mundo que a gente quer ver, para criar aquele espaço onde a gente acha que a diversidade de olhares e de vozes possam aí ter possibilidade de crescer e se multiplicar. Então é isso. Obrigada. Nós é que agradecemos, Gabriela. Vamos sentar para conversar? Vamos. Eu passei o tempo aqui, ó, não estava contando. Não, está ótimo. E a conversar mesmo. Eu gostaria de convidar vocês agora para conversar, né? Acho que a Gabriela trouxe um ponto de vista e cada um aqui tem um ponto de vista, né? Essa é a ideia do evento, né? Cada ponto de vista é vista de um ponto. E quando a gente incorpora um outro ponto de vista, a gente se desloca. E ao se deslocar, eu ganho um espaço, eu ganho um outro olhar. E isso me enriquece. E isso faz com que eu consiga abrir trilhas, caminhos que eu não havia percorrido. Possibilidades, que eu acho que é isso que a gente busca nesse mundo tão complexo. E o que a fala da Gabriela tem provocado, né, nas nossas realidades? O que ela trouxe? Como é que bateu aí para vocês? O que a fala dela, que tipo de movimento a fala dela provocou em vocês? Na realidade de vocês, no negócio de vocês, na vida de vocês, como é que isso que ela trouxe impactou e vocês gostariam de compartilhar aqui? Como é que a gente vai fazer rodar essa conversa? O que despertou? Como é que... Ou uma pergunta, uma fala... Então vamos lá. Tem o microfone, não é? Já vamos abrir aqui a pergunta. Bom, fiquem à vontade. É um achei bate-papo. legal o comentário que você fez, eu tentar ser breve. Fazer um resgate. Primeiro que você falou agora, quando a gente se coloca no ponto de vista do outro, tanto a convergência quanto a divergência engrandecem. Então eu senti muita consonância na fala dela com a realidade do dia a dia. Eu estou falando na área da educação aqui, porque eu tenho experiência, por exemplo, do Enem Game. Eu acho que, na minha realidade, várias coisas que você falou estão representadas. Primeiro, a capacidade computacional na palma da mão. Né? Hoje em dia a gente achava que não, mas muitas crianças têm acesso ao celular e não estão procurando as coisas certas para fazer com ele. Né? Então, o primeiro ponto foi esse, está na palma de todo mundo. Segundo, o que eles estão fazendo? Qual o impacto disso? Então, eu estou colocando crianças para jogar, praticando exercícios para o Enem. Eu estava fazendo uma conta, você fez a conta da quanto papel imprime no Wikipedia. Cara, quantas horas de correção de professor eu preciso para ter 2,5 milhões de respostas de mais de 200 mil alunos? E conseguir ter essa estatística, essa inteligência, ver o que no Brasil inteiro, ou no estado, ou na cidade, ou na escola X, aquelas crianças estão acertando ou errando. Qual é a pergunta mais certa, mais errada? Qual é o valor dessa informação? Né? Então, eu senti muita conexão com isso. Eu gostei muito da parte no final, amei a saída, porque a gente está fazendo a tecnologia certa, mas para o lado errado. E, ao meu ver, o foco para a gente mudar isso tem que ser na educação. Tem que ser na educação de base. Não dá para esperar que hoje em dia a decisão de político resolva alguma coisa. Se a população não se envolve, não entende, não conversa, não dialoga, não expressa a representatividade popular, que é o tema da cidadania aqui, fica falha. A partir do momento que o cidadão não é um cidadão completo e não exerce o direito dele. Então, acho que a gente tem que trabalhar direto na educação de base para poder construir isso, para mais pessoas terem acesso. Cara, lindas essas tecnologias. Qual o percentual da humanidade que está apto mentalmente a ajudar a desenvolver isso? Mas quantos poderiam? Todos poderiam. Todo mundo tem capacidade, todo mundo poderia chegar nesse ponto, mas não chega por falhas no caminho. E a gente acha que o problema está numa ponta, e cara, eu já desisti de lutar numa ponta, tem que lutar na outra, para refletir lá na frente depois. Então eu acho que assim, não tenho nenhuma pergunta a fazer, simplesmente achei legal sua provocação, como isso impactou na minha realidade. E é exatamente por aí. Meu entendimento é a gente tem que dar condições a mais pessoas conseguirem entender o potencial dessa abundância, né? Nós temos a abundância de processamento que fica ociosa aqui do lado, a gente usa para fazer cada aplicação bizarra que eu olho e falo, cara, será que tem futuro mesmo? Mas é isso mesmo, é o caminho. Até quando a gente tropeça e cai, aquele é um ponto de vista novo para a gente dar o próximo passo. E acho que foi isso, achei bem legal, bastante positivo. Parabéns aí. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Olá.
Olá, Gabriela, boa noite. Eu sou o Max. Você falou sobre transparência, sobre participação, sobre custo. Eu estou trabalhando exatamente agora num projeto de lei relacionado a dados abertos, né? E acho que isso tudo tem a ver com custos, com eficiência da administração pública. Você trouxe ali um exemplo do Serenata do Amor, mas eu ainda acho que as informações levadas à sociedade, ao cidadão, principalmente aquele ligado à tecnologia, através dos portais de transparência, não dão as informações necessárias para fazer todas as aplicações que poderiam ser feitas para tornar a administração pública mais transparente e os serviços mais eficientes. Então, minha pergunta para você é se você tem visto no Brasil ou no mundo aplicações desse formato de dados abertos para que a sociedade possa ter cada vez mais acesso às informações de forma ilimitada e, com isso, tornar talvez as administrações públicas de verdade mais transparentes e mais eficientes. Olha, eu concordo total com você, acho que a grande chave é na geração de dados abertos, e aí eu acho que falta um esforço, assim, uma vontade política talvez, para que esses dados sejam liberados, porque, enfim, tudo isso é muito recente, né? Então, para boa parte das pessoas leigas, inclusive alguns gestores bem intencionados, você disponibilizar relatórios, PDFs, dados consolidados, são dados abertos, porque as pessoas não entendem o conceito do dado aberto, que é o dado bruto, é o dado de uma maneira que máquinas possam ler para poder extrair aquela informação e fazer uma leitura. Ele não é um dado aberto no sentido de que assim, eu publicizei. E isso não é uma coisa que todo mundo sabe, inclusive os próprios gestores. Assim, você vê portais até de dados abertos criados por uma gestão, na próxima gestão sendo alimentada em formatos tipo PDF que máquinas não leem e que aí você precisa de um humano dando copy-colle numa planilha, enfim. Aí você não simplificou, fica difícil. Então, tudo isso exige um esforço amplo para que, de fato, um acúmulo da sociedade, para que as pessoas pressionem e tal. A Prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad, tinha uma política ali de dados abertos e um esforço, inclusive com as comunidades tecnológicas, bastante grande, que dava visibilidade de acompanhamento das metas da Prefeitura, que era um projeto que, das coisas que eu vi, eu não sou a maior especialista nisso, eu acompanho um pouco, era uma coisa muito interessante de se ter, porque permitia que as pessoas gerassem aplicação e você permite que startups surjam, você permite que a sociedade faça daí o seu trabalho, você permite que uma organização do meio ambiente puxe os dados de meio ambiente, cruze com os dados de educação e aí você permite leituras. Só que isso não é um processo da noite para o dia, isso é um processo que até a sociedade aprender, tomar. Então, acredito eu que uma das dificuldades de implementar esse tipo de processo é que ela é um pouco mais de médio e longo prazo, você não vai ver aquele resultado ali de imediato, e aí eu acho que no processo do que você tem que priorizar, isso acaba ficando um pouco de lado das coisas que eu tenho visto, embora existam no governo federal há muitos anos algumas iniciativas, existe na Câmara dos Deputados o Lab Hacker, faz alguns bons anos, que é um processo que foi resultante de um hackathon dentro da Câmara dos Deputados da sociedade civil, e que daí eles se implementaram ali como uma ação da Câmara, onde existem visualizações dos dados, das coisas que acontecem ali, tem uma série de aplicações dentro ali do Lab Hacker da Câmara dos Deputados. É tímido perto do que poderia ser, etc., mas existe. E existe uma série de iniciativas isoladas, mas concordo com você que faltam esforços maiores. No mundo, eu acho que tem 3 lugares que eu tenho visto fazer isso bem. Um é o Reino Unido, que tem já há muitos anos políticas estruturadas e tem servido aí, inclusive, como um grande propulsor de políticas ao redor do mundo de disponibilizar dados e de engajar a sociedade ao redor disso. Inclusive, esse processo em São Paulo foi numa parceria com o Reino Unido, eu lembro que teve ali um processo. Taiwan tem feito um processo bastante pioneiro, e o que é bastante curioso, porque Taiwan fica na China, numa sociedade bastante, que palavra que eu posso usar para não ser rude, bastante fechada em alguns conceitos e que tem uma política ali
de dados sendo implementada de uma maneira bastante disruptiva e diferente do que a gente tem visto. E Barcelona, que tem também um processo recente, liderado por uma mulher, que é a Francesca, que é uma mulher jovem, que vem do universo das tecnologias e que tem conseguido implementar uma noção de que a gestão pública tem que ser gerida por dados vindos da sociedade. Então, você precisa entender o cidadão, você precisa entender as demandas do cidadão, e para isso você precisa de dados, e esses dados não podem ser, como em algumas políticas que estão sendo feitas de forma fechada, em que só o Estado pode ler, porque isso é perigoso. Então, na verdade, você tem que gerar um grande processo de leitura e análise de dados abertos, para que a sociedade seja dona desses dados e que você possa crescer em conjunto, ficar para outras gestões, que você não tenha um uso político no mau sentido da coisa. E ali tem esse processo, eles criaram toda uma área para isso, tem surgido algumas coisas. Do que eu tenho ouvido falar, me vêm esses exemplos na cabeça. E acho que o que falta é discussão mesmo, assim, né? É super específico. Quantas pessoas já tinham ouvido falar sobre dados abertos, saber exatamente o que significa? E falta, daí eu concordo com você, educação, porque se você não sabe o que é, se as pessoas, se os desenvolvedores não são formados para criar essas aplicações, se as organizações da sociedade civil não cobra, não fiscaliza. Então, se você não vai criando as várias pontas, se você não cria um acúmulo de discussão na sociedade, às vezes até o governo poderia liberar e servir para nada. Então, no fundo, são caminhos que se cruzam, né? Temos uma pergunta aqui. Sim. Olá, boa noite, Gabriela. Meu nome é Michel, eu sou jornalista, sou repórter e apresentador da TV Vitória, Record TV aqui do Espírito Santo, e eu me especializei em jornalismo comunitário. Já faço isso há mais ou menos uns 15, 16 anos, e eu notei que as comunidades hoje elas estão muito mais organizadas. Antes, o papel do repórter era essencialmente ser o mediador. Eles precisavam do repórter para ir até aquela comunidade, mostrar o problema, mas ela cobrar da autoridade, a autoridade era pressionada, porque apareceu na TV, resolvia o problema. Hoje as comunidades elas estão, primeiro, pelo Facebook, né? Quase toda a comunidade hoje tem uma página que ela organiza ali os protestos, as postagens. Então, quando eu chego na comunidade hoje, o problema ele já foi mostrado, inclusive às vezes até com muito alcance, né? Tem páginas aí com 15, 20 mil seguidores em comunidades pequenas aqui do Espírito Santo. Então, assim, o repórter que ele era essencialmente o mediador entre a comunidade e o poder público, hoje muitas vezes ele vai até a comunidade porque o vídeo da comunidade bombou. É o contrário, não são eles que me chamam. Eu vi no Facebook deles um vídeo que bombou, então eu vou lá também para mostrar aquela rua que não é calçada, para mostrar o esgoto que não tem, enfim. E aí, pensando no que você falou, na articulação, no engajamento, tem um exemplo de uma comunidade aqui da Serra, chamada Diamantina, e que na ausência ali do poder público, eles sonhavam em ter uma praça bacana, digna. Então eles viram que estava demorando muito. Eles se reuniram, né, enquanto comunidade, criaram grupos, tiveram apoio, no caso da Vale, de outros comerciantes ali, reformaram a praça por conta própria, foram lá, fizeram um negócio sensacional e mostraram aqui, prefeito, ó, nossa praça está reformada. Então, eu lembrei disso porque é um exemplo de cidadania 2.0, mas aí, onde eu quero chegar com essa pergunta? Hoje, que você também é da área da comunicação, do jornalismo, eu queria que você me dissesse o seguinte: qual vai ser o papel do repórter, principalmente do repórter que trabalha com jornalismo comunitário, que está ligado diretamente às comunidades, nesse cenário que você está mostrando aqui, que a gente está discutindo, onde as comunidades hoje, elas já têm um lugar exato, muitas vezes nas redes sociais, WhatsApp, para ecoar essas críticas, esses pedidos. Então o repórter ele não vai lá mais para contar aquela história inédita. Aquela história já foi contada no Facebook, no Instagram, no YouTube. Qual vai ser o nosso papel do jornalista diante dessa cidadania 2.0, diante dessas comunidades cada vez mais engajadas, organizadas e com voz? Só para encerrar, muitas vezes as prefeituras hoje, o governo do estado, federal, eles respondem à comunidade no Facebook da comunidade. Então você tem lá um jornalista, alguém de uma equipe da assessoria de imprensa, então às vezes as páginas no Facebook da vida aí são tão fortes que eles têm a resposta já da assessoria de imprensa no Facebook. Então, qual, na sua opinião, vai ser o papel do jornalista diante dessas comunidades cada vez mais articuladas?
Olha, primeiro eu queria dizer que eu não tenho todas as respostas e que são tudo suposições, só um ponto de vista. Quisera eu saber qual o destino das muitas coisas. Mas, posto isso, não, só para não ficar aqui também como uma grande faladora de verdades, assim, né? Não sei muito. Mas eu acho que a gente nunca precisou tanto de contexto e de tradução como hoje, como a gente vai precisar daqui para frente. Eu acho que o mundo que a gente vive, que está vivendo, um mundo de incertezas, que a sua única certeza é a mudança o tempo todo, ele precisa de contexto. E tudo é contextual, tecnologia é contextual, comportamento é contextual, as pessoas vão ficando muito perdidas. Então, a capacidade de traduzir o que uma determinada coisa significa, conectar com outras e fazer a curadoria do que é relevante, o que não é, incluindo perspectivas históricas, noções da sociedade. Se você como um jornalista, muito mais do que alguém que reporta fatos, você é um criador de contextos, você consegue reportar um fato porque você consegue entender que aquele fato é relevante. Você sabe que uma determinada ação é mais importante que a outra, porque naquele momento histórico aquilo é importante, aquilo outro não é. Então, a capacidade de ler cenários, contextos, contextualizar historicamente, falar, é isso que estamos vivendo, é disso que precisamos, vamos para cá ou para lá, e fazer essas curadorias para reforçar umas coisas em detrimento de outras, ou enfim, colocar em contato e promover as articulações, eu acho que é uma habilidade que, que já é e vai ser cada vez mais necessária. Então, se a gente desloca menos para reportar e deixar para as pessoas que vivem as coisas reportarem, porque reportam com mais intensidade, mais verdade, e você se coloca no lugar da visibilidade, da tradução e da amarração histórica das coisas, para que aquilo faça sentido em outros contextos, acho que isso é um papel importante. Fora isso, eu acho que tem um papel dos diálogos, que é também o que deveria, pelo menos, né, assim, segundo o conceito, a imprensa sempre se propôs a ser um lugar de criação de diálogos da sociedade, de mostrar uma coisa aqui e outra ali, e a gente sempre vai precisar dessas interfaces e que precisam essencialmente de sensibilidade humana para entender como é que você cria espaços como esse aqui, onde você coloca pessoas que pensam coisas diferentes, de áreas diferentes, e como é que você cria. Então, se a gente pensa conteúdo de uma maneira diferente, eu acho que o papel de jornalista ele passa a ser cada vez mais essencial e passa a ser cada vez mais importante numa sociedade tão pulverizada, porque se a coisa vai pulverizando, você começa a não entender mais o que é importante e o que não é. Você vai usar A, B, C ou D e as pessoas vão ficando meio andando de um lado para o outro. Então, acho que a gente precisa se organizar e criar pactos sociais onde a coisa se organize, você precisa de tradução e contexto. Então, enfim, não sei se eu respondi, mas é por aí. Ok. Olá. Tudo bem, Gabriela? Parabéns por tudo que você falou. A pergunta para mim aqui tem um peso 2, porque eu tenho duas professoras presentes, a minha mãe e essa moça linda, que está mediando, as duas. Na verdade, é só uma reflexão em cima de uma fala que você fez. Eu sou formado em comunicação social e sempre em novas mídias, em tecnologia, a gente fala em mudança de comportamento. E eu sou de uma escola que me ensinou que comportamento é uma coisa milenar. Você vem com isso. Quando você citou o Airbnb, você falou de uma mudança de comportamento. O serviço ele simplesmente não existia, né? Ele passa a existir. A comunidade ela já não buscava esse tipo de serviço, então, a partir do momento que ele passou a existir, ela foi de encontro a ele, né? Não houve uma mudança de comportamento, houve na verdade, um novo serviço ou um novo cenário. É isso. Bom, acho que, enfim, né, são opiniões e acho que cabe tudo, né? Tudo a gente olhando para cenário e fazendo leituras, assim. Mas eu olho para isso de uma maneira que, como eu coloquei, eu acho que a gente cria as tecnologias, os serviços, as empresas, as organizações, e elas também criam a gente. Tenho minhas dúvidas, e eu acho que é difícil porque a gente não consegue, não tem em si na história, né? Tenho minhas dúvidas do quanto que, de fato, existiu uma demanda que esse serviço veio suprir,
ou o quanto isso foi estimulado e isso vai gerando uma movimentação cultural e pessoas que nunca fariam isso, de repente passam a achar super bacana porque tem ali uma moda, uma forma de ser, uma experimentação que você só vê como possível quando várias pessoas ao seu redor colocam aquilo como possibilidade. E a minha visão é de que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, não é muito um ou outro. Meio que os movimentos... É uma coisa que vem de contra a outra e vai se reforçando e vai surgindo e vai crescendo. E é difícil você medir quanto disso veio porque os caras, de repente, conseguiram um fundo de investimento numa etapa do negócio que colocou tanto dinheiro em marketing, que contratou as pessoas certas, que criou uma tendência cultural. Acho que é difícil você entender o quanto vem de cada pecinha, porque é uma soma delas todas. E, na minha opinião, sempre que eu olho essas coisas todas, e é por isso que eu falo que é uma mudança de comportamento, porque eu acho que é uma via de mão dupla, é um diálogo. A gente estabelece um diálogo com os objetos e com as tecnologias. A gente cria, elas criam a gente vai mudando e a gente passa a falar com as pessoas diferentes porque você tem, de uma forma diferente, porque você está o tempo todo online no WhatsApp e antes, por conta de você ter outros aparatos, você de repente concentrava numa ligação, num determinado horário e agora você vai pulverizando em várias pequenas mensagens. Isso faz você pensar diferente. Ao mesmo tempo, daí a tecnologia entende que você opera assim, vai te direcionando para o outro lado e aí é difícil você entender quanto disso é cada coisa, sabe? É só porque eu sinto que a gente joga tudo numa mudança de comportamento. E como as viagens, por exemplo, acho que antigamente era muito mais natural. Você viajava e ficava na casa de um parente, na casa de um amigo, não existiam as grandes redes. Então, acho que é um comportamento, eu vejo como um comportamento mais natural. Eu acho que a demanda ela é criada assim, ainda mais quando você difunde, mas eu acho que o comportamento ele já existia. Sim. Eu acho que é um ponto de vista legítimo, mas só lembrando, o Airbnb, não sei se todo mundo conhece, não são casas de pessoas conhecidas necessariamente, né? O grosso do serviço é você entender uma casa como um hotel de um desconhecido. Essa é a mudança apontada, né? Assim, que você pega a casa de alguém que você nunca viu e você vai e você, enfim, usa aquilo como um hotel e você abre sua casa dessa maneira. Você está no fim de semana fora ou você pega o quarto que você tem vago, explicando só para familiarizado, e você aluga aquele quarto, deixa suas coisas, você pode até trancar um armário ou outro, mas essencialmente é a sua casa com as suas intimidades, com os seus modos de ser, os seus livros, as suas coisas. E aí, enfim, é só para fazer esse paralelo, mas acho que cabem todas as leituras possíveis e dá para estender isso aqui, ó, numa conversa longa e a gente pode pensar sobre 1000 outros aspectos também, né? Boa noite, me chamo Corbélio. Primeiro, Gabriela, parabéns pelo Mindset. Eu queria corroborar com o Rafael, eu acredito também que sem educação a gente não muda nada, né? E eu acho que todos nós aqui fomos moldados por uma educação tradicional linear, né? Pré-internet, aquela educação tradicional na qual a gente entendia o seguinte: não, eu vou fazer direito porque eu quero ser advogado. E aí você vê algumas legal techs aparecendo, como a Watson da IBM, que tem uma velocidade de processamento de petições 1000 vezes mais rápido que qualquer bacharel. Você quer fazer um concurso para cartório? Pô, bacana pra caramba. Você vê o blockchain, possibilidade de acabar com o sistema cartorário em poucos anos. Não, eu vou fazer medicina, então, não, pô, medicina, legal, né? Eu quero ser radiologista. A IBM também tem um software que faz a questão de leitura de radiologia em poucos minutos. Né? Eu vou fazer economia porque eu quero trabalhar em banco, as agências de banco estão fechando hoje. Ah, não, então eu vou ser pecuarista, né? Pô, boi, todo mundo come carne. Aí você vê a Memphis Meats, Bill Gates aplicando milhões e milhões de dólares e criando carne em laboratório. Pô, aí você vê aquela montanha-russa que você colocou ali, e aí onde a gente vai parar agora? Né? Difícil saber isso, mas eu entendo que a gente só consegue saber para onde a gente vai e como fazer através da educação. Só que a educação tem que mudar a forma dela de ensino, né? Essa forma linear dela não serve mais para nós, para nossos filhos. Como a gente vai falar para nossos filhos: não, você vai fazer medicina, direito? Como? O que será daqui 4 anos? Né? Eu queria saber de você se você acredita que cada vez mais a importância dos soft skills, menos hard skills e mais soft skills, né, na atualidade, e desse movimento, dessa onda maker com a sinergia com as instituições de ensino. É isso.
Bom, muitos pontos, né? Primeira coisa, eu sim acredito nos soft skills, e aí também para contextualizar, não sei se todo mundo está familiarizado com essa discussão. Existe uma discussão que, enfim, né, também não tem muito certo e errado, tem várias correntes de pensamento e gente aí advogando para os lados variados. Tem gente apostando que todo mundo aprender a programar, é a linguagem do século XXI, então todo mundo precisa agora ser o grande especialista em linguagens mais hard, que se chama, então quase como precisamos dominar mais das engenharias e etc., para que a gente possa tomar pé desse processo e fazer parte. E existe toda uma outra camada que diz, não, ó, esse é o trabalho das máquinas, quanto mais elas se aprofundam, você precisa exatamente do oposto, você precisa dos comportamentos mais soft, você precisa saber colaborar, você precisa, enfim, da filosofia, da ciência, das artes e das coisas que são tidas ali mais para as humanas, nessa categoria mais linear, digamos assim. E é lógico que não é assim tão A ou B, existem 1000 correntes no meio do caminho, porque as respostas nunca são tão fáceis assim. Muito complexo, né? Eu faço parte de um grupo de pessoas que vou mais para essa segunda linha, sem abrir mão da primeira, e por isso a ideia de juntar a costura com o futuro dos tecidos, traz o sensor, traz a costura, traz o bordado, e vamos entendendo que não é um ou outro, é um ou outro, e vamos tentando entender, porque muito da tecnologia você também só consegue refletir, questionar, aprender na prática, porque ela não é linear, ela não é um aprendizado que você fala assim, funciona da maneira ABC. Ela funciona a partir de como você vai entendendo e desenvolvendo. Então, sim, acho que os hard skills para determinadas coisas, pessoas, processos são importantes. E sim, acho que o mais importante de tudo daqui para o futuro são os soft skills. E acho que a gente vai ver, e aí já é também total pessoal, um resgate grande da importância da filosofia, das artes, de tudo que é muito simbólico, de tudo que é muito intangível. E, de certa maneira, até desprezou num certo pensamento mais cartesiano, mais linear e mais mensuráveis por padrões como a gente tem hoje na sociedade. Assim. Acho que esse retorno das espiritualidades, do autoconhecimento e todas essas coisas que a gente tem visto vão um pouco para esse lado, e eu acho isso super importante, acho que vai ser importante para lidar com o futuro que sim se aponta, segundo os dados da maior parte dos estudiosos, para uma automatização pesada da mão de obra, como você mesmo colocou. E aí tem gente olhando isso das mais diversas formas, das formas mais catastróficas às formas mais otimistas. Tem quem olhe para isso e fale, não, mas isso é a grande salvação da humanidade, as pessoas nem gostam de trabalhar, trabalhar é o grande fardo da vida das pessoas, inventaram isso, essa é a grande causa da depressão, ninguém nunca esteve tão deprimido como a sociedade moderna, por que estamos reclamando da falta de trabalho se isso é um problema? O problema é do que as pessoas vão viver, o dinheiro, a distribuição da renda, não é o problema do trabalho. Então, como é que você faz para organizar a sociedade com isso? E aí tem gente apostando que você vai conseguir criar sistemas que vão ser muito mais democráticos, mais justos, vão dividir a renda e as pessoas vão voltar à sua vocação original e à sua essência, e vai ter um retorno às artes, à criatividade, à espiritualidade, vão ser felizes para sempre, etc. Tem desde essa bancada do otimismo maravilhoso, e tem desde a bancada de gente que aponta, na verdade, uma exclusão ainda mais profunda, um grupo muito, muito pequeno e seleto de uma concentração de poder e de renda bastante forte, dominando todos esses processos produtivos, e uma massa de gente absolutamente sem espaço na sociedade, isso feito de uma maneira desorganizada que você não consiga muito entender, e, enfim. E aí tem todas as coisas no meio do caminho e a gente vai ter que viver para ver, e acho que a gente vai ver de um tudo como a gente vive hoje. As coisas nunca são um caminho ou outro, são muitas tentativas. E o que muita gente aponta em relação ao emprego, pelo menos no médio prazo, digamos assim, é que, na verdade, muitas das coisas que estão sendo automatizadas são processos mais mecânicos e que não são imprescindíveis do humano, você só desloca a função. Por exemplo, tem uma aplicação de inteligência artificial que está fazendo bastante sucesso no Brasil, que chama Laudo Médico, que é uma startup que está com o apoio do Google e de várias dessas grandes da tecnologia, em que eles otimizam o laudo médico, dando agilidade para o médico. Ele não é uma aplicação para o usuário final, ele é uma aplicação de médico, para que você possa descentralizar
especialidades específicas. Partindo de uma lógica de que no Brasil você tem alguns centros urbanos no Sudeste, por exemplo, que tem muitos especialistas. Então você tem caras de ponta em especialidades específicas. E na grande parte do país, no Norte, no Nordeste, você tem médicos generalistas, que são quem atende a população, e que o cara não é especialista numa área específica da medicina. Então ele tem dificuldade de determinados diagnósticos. E aí você conecta esses saberes e o cara consegue acionar o maior especialista, sei lá, em oncologia do tipo XYZ, para conseguir, porque por parâmetro computacional, eles conseguem entender que sintomas A, B, C, D, E podem significar Z, E, então ele pode conversar com esse tipo de especialista, esse, e isso pode fazer com que ele chegue a um laudo mais preciso, ele recomende um exame específico que não seria recomendado pelos padrões. Enfim, isso já está em implementação e a ideia não é para o usuário final. Isso, na verdade, otimizaria o trabalho dos médicos e permitiria ali uma série de coisas. Mas isso, às vezes, desloca as funções, obviamente. Talvez a gente veja muita profissão deixar de existir ou mudar, mas isso não significa necessariamente que você não vai precisar de um advogado. Talvez o advogado, ele vai ser menos o cara que faz esses processos e as petições, ele vai ter que formular mais estratégia, ele vai ter que ser capaz de mudar parâmetro. O jeito, então, né, de fazer da advocacia, talvez. Então, tudo que é mais braçal e que você pensa que é fácil de criar um parâmetro e robotizar, talvez seja o que você vai ter que relocar e as pessoas vão ter que estar na camada onde de fato interessa o comportamento humano, onde de fato interessa uma sensibilidade, inclusive porque os sistemas são criados, melhorados, adaptados por pessoas. Né? Não, embora as máquinas aprendam e cada vez mais aprendam por si só, elas aprendem de alguém. Então, enfim, acho que é tudo isso um pouco mesclado e aí eu acho que essas capacidades de sensibilidade humana passam a ser bastante importante para as profissões e para o dia a dia e tendem a ser valorizadas num futuro que já é bem presente, na verdade. Né? Okay. Temos uma pergunta ali atrás. Aristide. Vou falar de uma informação que uma pessoa pediu sobre dados abertos. Então, um projeto na França, que é um pouco diferente do projeto aqui, que é uma equipe, um grupo de pessoas que assumiram a possibilidade de adotar um político e a pessoa busca todos os detalhes das informações financeiras do político, tentando achar as coisas que estão no padrão. Então, começaram a criar um aplicativo dando as informações fora do governo das despesas feitas pelos políticos. Assim, conseguiram informar a população sobre os desvios, até pequenos, compra de um bombom fora do curso que era do político, foram informados no aplicativo. Eu acho um processo bem diferente, o processo de pegar os dados do governo e começar a buscar. Eles buscaram eles mesmos, através do aplicativo, as informações do político, para poder informar a população sobre as despesas desse político. Eu acho que pode ser uma orientação interessante. Outra coisa, na lógica do transporte, eu acho que no futuro o transporte, a gente passa do monopólio dos taxistas a uma diversidade de aplicativos de transporte. Isso muda em termos do bolso, por exemplo, uso o exemplo de gastos que eu fazia em transporte de alguns anos para trás e para cá. Eu acho que isso está mudando, pode ser que a gente chegue na era do Airbnb, de alugar, em São Paulo de alugar seu próprio carro para as pessoas usarem. Isso é também tecnologia que está sendo implementada. Eu acho que está se buscando alternativa. O que preocupa aqui é que tem um grande avanço e a quantidade de pessoas aprendendo dessas tecnologias é muito baixa ainda. Por exemplo, você pega uma pessoa em termos de tecnologia que vai buscar um emprego, você vê uma diferença daquele que aprendeu por si mesmo e daquele que ficou na norma convencional de conhecimento. Eu acho que a gente precisa ver como isso vai se melhorando. Isso vai também dar mudança do processo de seleção das pessoas. Hoje a gente seleciona com os modos tradicionais. A gente não valoriza o conhecimento que a pessoa foi adquirindo fora do currículo normal. Eu acho que isso tem que começar a se pensar nas grandes empresas. Das pessoas,
das empresas valorizarem os conhecimentos fora do currículo. Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Uma pessoa que tem um doutorado poder perder o emprego frente a uma pessoa que tem um conhecimento prático das coisas. Eu acho que a gente começa a repensar as normas e começar a criar empresas sustentáveis. E uma coisa que está vindo, mas se fala muito pouco, de criar empresas sustentáveis. E de criar empresas que valorizam, por exemplo, os funcionários. Eu acho que você falou um pouco disso, das pessoas começarem a ouvir os funcionários. O funcionário muitas vezes tem medo de falar para o chefe, com medo que a ideia que ele tem, que pode ser boa, não seja valorizado. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco esses conceitos. Isso, às vezes, vem de cima, do patrão começar a abrir as portas para ouvir. E, muitas vezes, abrir as portas de maneira fictícias. Criar uma caixinha que as cartinhas ficam paradas nas cartinhas e ninguém vai lendo. Eu acho que tem que ser uma coisa que se faz de maneira clara e aberta. É um pouco nesse sentido que eu queria intervir. Nossa, não, Muito eu concordo legal. totalmente com você, assim, que essa noção do como as empresas e as estruturas não valorizam o conhecimento prático, acho que esse é isso é um problemão hoje e é difícil essa discussão, porque é difícil daí você criar parâmetro, como é que você faz, enfim, é uma briga grande essa. Porque tem um currículo que está prescrito e o outro que é vivido, né? E tem uma potência tão grande naquele que é vivido, Exato. né? E que às vezes as pessoas criam parâmetros que nem são necessários para aquelas funções. Sim. E não valorizam as coisas que são mais necessárias. Quer ver, ó, uma coisa super clássico, assim, as mulheres que são praticamente expulsas, né, entre aspas, dos mercados de grandes corporações, de mercados mais tradicionais de trabalho, quando entram na maternidade, porque às vezes você não tem uma determinada flexibilidade, porque, enfim, tem preconceitos, por uma série de questões que nem vamos entrar no mérito. E tem um clássico, né, assim, das redes das mulheres, que é onde é que eu ponho no meu currículo o quanto eu aprendi sobre foco, gestão de tempo e uma série de habilidades que te fazem um profissional muito melhor com esses X anos de maternidade, de gravidez, e que isso é visto ali já como uma coisa, a primeira coisa que olham é, vai sair mais cedo, não vai entregar isso, não é? E não olha, na verdade, para uma gama de habilidades que MBA, pós-graduação, viagem pelo mundo nenhuma te daria, e que fazem das mulheres mães profissionais, muitas vezes, de um nível de competência e habilidade absurda, porque tem uma noção de foco, de priorização de tempo e de dar conta, né? 30 coisas ao mesmo tempo que ninguém nem imagina, e isso não está no currículo, não está em linha nenhuma, e não só não é valorizado, como às vezes é desvalorizado, atrapalha. E isso só como um exemplo prático, que é comum das nossas vidas, para não citar muitas outras. Às vezes a pessoa não fala um inglês, que é um pré-requisito, mas tem uma capacidade de aprendizado monstruosa que ela conseguiria provar por A mais B de uma trajetória, e que aquilo, em vez de ser considerado como, pô, não fala inglês, mas vai aprender em 3 dias, porque olha quantas coisas essa pessoa aprendeu tão difíceis em um tempo tão curto, e às vezes você olha uma chancela de alguém que, putz, falou inglês e nem tem uma capacidade de aprendizagem tão grande, mas deu um check ali, e aquela pessoa às vezes tem outras. Então, acho que falta um entendimento do que é que a gente de fato precisa e como a gente faz para valorizar. E concordo com você, falta uma noção de valorização da opinião dos próprios funcionários reais, né? Coisa que a gente mais vê hoje, eu fico muito nesse papel, porque várias vezes eu estou na função de falar dentro de empresas, e aí você vai falar sobre temas novos, sobre inovação, sobre tendência, sobre tecnologia, sobre novas formas de operar, para o alto escalão acha incrível, fala isso que a gente quer, etc. E às vezes você conhece, inclusive, os funcionários mais da base daquela estrutura e fala, nossa, mas aqui você não tem total espaço, a cultura aqui é total oposta. Aí você fala, putz, se começar... Uma vez, eu tenho um caso de muitos anos, quando eu fazia teve uma época que eu fazia estratégia digital para empresas, assim. Aí eu fui fazer um trabalho numa empresa bem grande, conversar com alto nível da direção, e eles falaram, a gente quer transformar, ter uma marca, presença digital muito forte, nananana, eles são tipo muitos mil funcionários. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, qual é a política de acesso aqui dentro, nas redes sociais e nos canais? Porque você tem esses
tanto mil de funcionários de embaixadores. Ah, não, aqui é proibido. Eu falei, bom, então você vai contratar um exército de fora para produzir sobre a sua própria marca e as próprias pessoas daqui não podem acessar? No mínimo é uma ineficiência bastante grande. E aí você não tem como gerar uma cultura, fica uma coisa artificial. Então, assim, esses descasamentos ainda são muito comuns, porque as estruturas demoram a se mover, as coisas não acontecem do dia para a noite, e é um processo, e eu concordo que, enfim, não abordei isso, e concordo com a necessidade da gente falar sobre isso, né? Sobre como as estruturas podem mudar a sua cultura interna, para que a gente consiga ir sendo mais permeável, né? Porque não é necessariamente diluir as hierarquias, é fazer hierarquias mais permeáveis, para que as coisas, as informações possam subir, descer, andar para o lado, para cima, para baixo, de uma maneira mais eficiente, que atenda o cidadão da ponta, o consumidor, o usuário. Temos uma pessoa aqui que está esperando um tempo. Olá, boa noite. Eu sou o Marcos Martins, estou militando e empreendendo na área de startup, tecnologia. Eu gostei bastante do seu encerramento, falando a respeito do atitudes erradas com ferramentas certas. E a provocação de ferramentas certas e a omissão de se fazer algo certo ou produtivo. A gente fala de uma humanidade dentro de uma história que cidadania deveria ou está sendo exercida desde os primórdios. Nós estamos falando na versão 2.0. A indústria, estamos falando de 4.0. A telefonia, tráfego de dados, estamos falando em 5. E agora, até onde que permeia na sua visão a falta de interesse dos nossos políticos, principalmente do nosso legislativo, em não provocar ou fazer força para que seja estimulada a gestão compartilhada? Teve uma abordagem feita aqui pelo Max, e eu vim agora de um evento, cheguei um pouco atrasado, do Renova BR. E um dos grandes desafios dos selecionados aqui do Espírito Santo, que foi tema total, é justamente como implementar e promover, literalmente, e exercer a cidadania 2.0. Como que você enxerga isso? E nós estamos vivendo um momento muito crucial, local, pautado nesse assunto. Eu acho que tem muitas camadas essa discussão e renderia um fórum inteiro, né? Assim, eu acho que sim, falta vontade política, como falta para muitas coisas, mas eu acho que, para além da vontade política, até porque eu não gosto muito de ficar colocando essa expectativa toda, porque eu acho que, no fundo, assim, somos 200 milhões de brasileiros e meia dúzia de representantes, não dá para a gente delegar tanto, assim. Eu prefiro pensar assim, o que a gente tem feito e como a gente se envolve e como a gente cobra, participa, delega e demanda daqueles que a gente, enfim, coloca ou não coloca nos cargos que compete ali, né? E eu acho que a gente, enquanto sociedade, se apropria pouco, né, dos temas. A gente se apropria pouco da nossa vida pública mesmo. A gente tende a enxergar o espaço público como o espaço de ninguém, o espaço do outro, o espaço que deveria estar pronto para nós, para nos servir, assim, que é uma visão meio paternalista de sociedade mesmo. E eu acho que boa parte dos problemas moram nisso. Eu acho que se a gente soubesse, por exemplo, o que são os cargos, qual a diferença do legislativo para o executivo, o que está em jogo. A gente joga muita expectativa no executivo e fala pouco do legislativo. E muitas das coisas, na verdade, estão no legislativo e não no executivo. O que é cada coisa? As pessoas olham para o sistema público de saúde e falam, eu tenho plano de saúde, eu não uso, eu ainda tenho que pagar imposto. Sendo que isso é um profundo desconhecimento de não entender que um sistema de saúde público, ele não é um hospital só. Ele passa por isso, mas ele tem um sistema de vacina, ele tem a vigilância sanitária que olha o alimento do seu restaurante, enfim. Só para citar um exemplo de dizer o nosso desconhecimento sobre o que são as estruturas públicas, como elas funcionam, o que está em jogo e toda a complexidade de um sistema, e aí também, né, o sistema desenhado é complexo, não é fácil de entender, e a gente não tem isso, e aí de novo a gente volta para a educação, porque o que é que a gente estuda tanto, em tantas horas de escola, que a gente não estuda qual o sistema de governança da nossa sociedade, que pactos são esses, que cheque em branco é esse que a gente dá na urna, que depois a gente fica tão refém assim. Então, acho que falta um repertório coletivo e um acúmulo de discussão que nos faça se sentir mais parte, para que a gente olhe e fale, não, mas espera aí, isso aqui não é, deveria ser
ser óbvio para todo mundo, para toda a população, o que é cada coisa. Falar, não, mas isso aqui é problema do vereador, isso aqui é o dono do bar, isso aqui... E a gente não tem isso. Às vezes até as pessoas dos próprios cargos não tenham. E quando isso vem como explicação, vem de uma maneira dificílima. Porque também, enfim, não é simples e tal. Então, acho que o processo passa mais por aí. Aí a gente volta para os jornalistas, que acho que falta tradução, acho que falta um diálogo profundo de falar, tá, o que é isso? Sim, sim. É verdade. Não, são 1000 camadas, né? E tem todo um processo histórico. Se a gente olha para a história do nosso país, já começou tudo bem errado. Então, não é tão simples reverter, digo. Tem processos históricos, mas acho que uma maneira da gente ser propositivo é um pouco se apropriar do que está em jogo nas instâncias mais básicas, que vamos se juntar para entender como lida com essa praça. É começar a olhar para o espaço público como um espaço seu, como a extensão do seu quintal. As pessoas, elas às vezes cuidam até ali, daquele coisa, cuidam muito bem, e ficam esperando vir de fora o outro. Então, acho que passa um pouco por aí, assim. Ô, Gabriel... Eu queria pegar o gancho da sua fala e queria fazer uma pergunta também. Eu peguei aqui uma definição do Jaime Pinsky, no livro A História da Cidadania, que ele diz assim, né, fala um pouco do que é ser cidadão. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar e ser votado. Ter direitos políticos também faz parte da cidadania. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. E aí eu fico pensando assim, né, como é que a gente pensa no nosso país? Pergunta difícil para encerrar a rodada. Uma cidadania 2.0, se a gente não tem, né, a cidadania 2.1, 0.0... 0.01. 0.01. Como, né, que a gente pode pensar nessas realidades tão diferentes e como enfrentar isso no Brasil, uma cidadania 2.0 sem a cidadania 2.1? 1.0, acho que tem duas coisas. Acho que tem uma resposta que sim, de fato, a gente pode fazer muito, mas se o mínimo dos direitos garantidos, ou até quando são garantidos, você vê retrocessos de uma maneira enorme. Porque as institucionalidades, elas não se permanecem muito, né? Elas vão e voltam muito rápido, etc. Então, assim, acho que você tem total razão e é difícil mesmo. Acho que 2 tem um outro ponto de vista, que a gente não pode esperar uma coisa para querer a outra. E principalmente quando a gente vem com essas categorias mais da tecnologia, o 1.0, o 2, o 5, o 7, o 4, as coisas elas são em conjunto, assim, elas não são lineares. Acho que esse tipo de pensamento linear, onde você garante A para depois vir B, para tentar C, nananã, ele é um pouco um tipo de pensamento que fica um pouco para trás, e que os tempos de hoje, as coisas já não acontecem mais assim, porque talvez você consiga, inclusive, criar outras formas de lidar de uma maneira muito rápida que torna tudo isso obsoleto. Então, aí fica pela esperança, né, para a gente sair otimista, que talvez a grande oportunidade se nada disso conseguiu se garantir, se a gente lê uma definição como essa e não se reconhece, e fala, nossa, se eu tivesse metade disso, estava feliz da vida. Nem dentro das elites você tem acesso a tudo isso. Então, assim,
Se isso falhou por completo, e se a gente vê muitas das estruturas porque elas deveriam ser e entende elas como falha, talvez more aí o grande potencial que a gente tenha de reinventar e construir uma coisa totalmente nova. Porque se tivesse quase bom e só tivesse que adaptar, talvez fosse um caminho até um pouco mais difícil, porque você ia tentar enfrentar um engessamento e falar, não, mas tem que ser assim, assado. Talvez o fato de ser totalmente desestruturado e não ter dado certo, traz para a gente, né, a oportunidade de falar, tá, mas e aí? O que a gente quer? Como é, então, essa cidadania? Que pacto social é esse que a gente quer criar, que tem espaço para as pessoas? A gente quer criar espaço para as pessoas? É para todas elas? De que forma? Como essa governança talvez esteja em aberto para a gente criar e construir. Isso aí. Muito bom, né, gente? Tá bom? Obrigada, Gabriela. Foi um prazer. Obrigada. Hoje a gente apenas iniciou essa conversa. E uma conversa não tem dono, né? Ela continua, a gente entra assim, vai entrando na conversa, ela vai se esticando. Tenho certeza que a gente vai sair daqui e vai para um encontro, um bate-papo, que a gente está esperando vocês ali com umas comidinhas, e a gente vai esticar essa conversa. E eu gostaria de convidá-los a esticar mais ainda, porque vamos entrar nas redes sociais, vamos esticar essa conversa, postem lá conteúdos, nos acompanhem no Facebook, no Instagram, nos acompanhem no site, todo o conteúdo vai ser publicado lá. Vai estar disponível. Então, por favor, postem os conteúdos, estiquem essa conversa. Eu acho que essa é a grande riqueza, né, desse papo, porque todos esses olhares vão se misturando e vão construindo novas possibilidades, novos caminhos, porque eu acho que o grande barato é a gente enxergar a potência que tem esses vários olhares singulares. Muito obrigada, boa noite a todos, até o próximo encontro.